maiores que o apóstolo Paulo teve na sua vida. É muito forte. E esses versículos falam muito comigo. E eu oro esses versículos todos os dias. Porque é uma coisa muito boa de se orar. Esse texto de Paulo é um texto de oração, de intercessão. Então, versículo 14, Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido no poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso, Covid, aquele que é poderoso para fazer infinitamente sai, Covid, não falar. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Paulo está, na verdade, aqui contando como era a vida de oração dele, como Paulo orava. Claro que não só esse modelo, mas ele estava informando como ele orava pela igreja, pelos irmãos, pelos filhos de Deus. Porque a gente que é chamado para o ministério, nós temos um dos nossos chamados é interceder pela igreja. Por isso que a gente manda oração para vocês de madrugada, toda hora, manda devocional pela manhã, a gente manda oração à tarde, oração à noite, oração de madrugada. Eu gosto de mandar oração de madrugada para o Marco, porque ele é o primeiro a me responder. Eu mando 4 horas, ele está lá no prego. Então, mas porque essa é a nossa função, orar pela igreja. Mas isso não é uma função apenas pastoral, interceder é uma função de todos. Mas o Paulo, ele cita aqui alguns motivos da oração dele, que é muito importante para a prática da nossa vida diária, constante. Mas, é como eu disse aqui algumas vezes, que a gente precisa de Deus todo dia, independentemente do jeito que a gente está. Mas não precisa ser religioso, há momentos que a gente precisa mais de Deus. Isso, para mim, a pessoa dizer que não, todo dia eu preciso de Deus, igual, é hipocrisia. Há momentos que a gente precisa mais, não adianta. Há momentos que a gente está mais carente. E o momento em que o mundo está passando é o momento que a humanidade precisa mais de Deus. Já que as pessoas não querem, nós queremos e vamos se fortalecer nele. Então, nesse momento que a gente precisa de Deus, a gente tem que ter olhos abertos. Se existe uma coisa que o cristão tem que andar, é de olhos abertos. Jesus disse: quem anda de dia não tropeça. O povo de Deus não pode ser como o povo do mundo, que não percebe, que não tem percepção e que é levado por qualquer vento.
A gente não pode ser levado por qualquer coisa. A gente tem que ter olhos abertos. Porque a Bíblia diz, João disse, que quem tem a unção do Santo discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ou seja, quem tem a unção do Espírito Santo discerne bem todas as coisas. O apóstolo Paulo fala sobre isso também. Discerne bem tudo e de ninguém é discernido. João não estava apenas, a Bíblia não estava apenas falando de coisas espirituais, mas a Bíblia diz de tudo. Quem tem o Espírito Santo discerne bem tudo, todas as coisas. Isso quer dizer que nós temos que ter olhos abertos. E olhando para a situação que o mundo está hoje, se a gente abrir os olhos, a gente pode ver que a única conclusão que nós temos é que Jesus está voltando e há muita falcatrua nesse mundo para o preparo, não da volta de Jesus, não para a volta do Filho do Homem, mas há muita falcatrua para o preparo do Anticristo, para que ele possa assumir em paz. E a gente tem que estar aberto para a gente não ser, em primeiro lugar, enganado, porque a Bíblia diz, a gente tem que ficar atento, irmão, porque a Bíblia diz, se fosse possível, ele enganaria até os escolhidos. Tem gente que acha que enganar os escolhidos é só fazer falso milagre para enganar. Não, isso aí qualquer um descobre. Isso aí qualquer pé de rato da rua sabe que é falso, que é mentira. Quando a Bíblia fala enganar até os escolhidos, é enganar em várias formas, na maneira de viver, tirando a nossa qualidade de vida, acabando com a nossa qualidade de vida, acabando com o mundo, destruindo a humanidade para que a gente se torne escravo deles e que aceite tudo numa boa e que engula tudo numa boa, muita paz. E a gente sabe que não há paz nesse mundo. Não adianta querer paz, porque não tem paz. Isaías disse, quando o homem procura paz sem Deus, sobrevirá repentina destruição. Nada neste mundo pode trazer paz. A única paz que nós temos é a que vem do céu, é a que vem do alto. Nada neste mundo pode trazer paz. Somente Deus pode trazer paz. Somente através de Deus. E uma das coisas que a gente precisa, é indispensável na nossa vida para esses dias, é estar forte, é força. O próprio Salomão disse, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força se tornará pequena. E o apóstolo Paulo, quando ele orava, aqui, um dos itens da oração de Paulo, era para que a igreja, para que os irmãos fossem fortalecidos. Esse foi um dos primeiros itens da oração de Paulo. Fortalecidos. A gente tem que entender, muitas vezes a gente coloca dificuldade, mas como eu posso me fortalecer, meu Deus? A luta é muito grande, eu não tenho força, eu não tenho de onde tirar. E é por isso que muita gente perde a batalha, porque ela quer adquirir forças. E Paulo não está mandando, a Bíblia não está mandando a gente aqui, nesse caso, adquirir forças. Lá no Velho Testamento, Deus falou para Josué, seja forte. Aqui é o contrário. Deus não está mandando a gente ser forte. Porque nós estamos em outra dispensação. Coitado de Josué, ele viveu na dispensação da lei. Então a maioria das coisas ele tinha que ir nem na ponta da espada. Não tinha essa não, meu filho. Não tinha moleza. Nós estamos vivendo debaixo da graça. Se a gente fizer uma comparação entre a lei, a dispensação da lei e a dispensação da graça,
É mais ou menos parecido. Aquele menino que nasceu na roça, numa família pobre, que tinha que pegar no cabo da enxada e ralar e batalhar, e aquele que nasceu num berço de ouro, que tinha tudo do bom e do melhor, e teve um lar abençoado, pais abençoados, tudo do bom. Isso é lei e graça. Estamos debaixo da graça. Porque a Bíblia mostra algumas coisas, porque a Bíblia não incentiva a gente a ser forte. Primeiro, porque estamos debaixo da graça, é um tempo melhor. Segundo, que o lado negativo é que o nosso combate hoje é muito maior do que no tempo de Josué. Porque o combate de Josué era humano, era combate de verdade. O nosso combate não é mais humano, o nosso combate é totalmente espiritual, é maior, é pior, é mais sagaz. E por incrível que pareça, é pior, é mais duro. Por isso, não adianta a gente ter força, porque com a força do braço nós iremos perder. Josué não perdia porque ele estava lutando com humano, com um exército humano. Então ele resolvia na espada. No nosso caso é diferente. Nós não temos que lutar, segundo Paulo, contra carne e nem sangue. Nossa luta não é contra carne, nossa luta não é contra sangue. Nossa luta, a gente tem que ganhar ela no mundo espiritual. É batalha espiritual. Então nós não temos que ser forte, nós temos que receber força. Paulo disse, para que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito. Fortalecido com poder. Que poder é esse? Nós temos algum poder? Não. Para a gente ser fortalecido com poder, tem que vir de onde? Do alto. Porque nós não temos poder. Se a gente tivesse poder, não precisava estar na igreja, não precisava oração, não precisava nada. Nós éramos autênticos, naturais, dono do nosso próprio nariz espiritual. Nós não temos poder. Então o poder tem que vir do alto. Então por isso nós temos que neste clima que estamos vivendo, ter sempre um momento de oração, para que Deus nos fortaleça do poder do alto, do poder do Espírito Santo, para que Deus encha a nossa vida poder. Poder que vem do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E quando o poder do Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nós se tornamos um gigante. Davi, mesmo no Velho Testamento, na lei, já tinha esse entendimento. Esse entendimento não é novo apenas do tempo de Paulo. Davi, mesmo vivendo um período semelhante ao de Josué, tendo que ganhar as batalhas, mas Davi sabia que naquela época, mesmo assim, já existia dois mundos, já existia duas batalhas. Então Davi, ele dizia, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Davi dizia isso, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. É por isso que a Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo disse isso, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava novamente se referindo à força que vem do alto, à força que vem do céu, à força que vem do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos desta força para vencer. Essa força ela é importante, muito importante, porque Isaías disse que esta força, o profeta Isaías chamou esta força de unção, e o profeta Isaías disse que a unção de Deus, ela despedaça todo jugo, ela quebra, ela esmiuça, esmagalha o jugo. Quando nós estamos revestidos por esta unção,
Por incrível que pareça, as coisas que estão diante da nossa frente, elas começam a funcionar e as barreiras do dia a dia, elas começam a cair. Quando a gente está na carne, que é normal, é natural, não vamos ser hipócritas, nem criticar nenhum irmão por um dia não estar bem e está com vontade de quebrar tudo, porque tem gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade, mostra uma aparência que nunca ficou nervoso na vida. É mentira, irmão, sai de perto que isso não presta. Tem dia que a gente não está legal e dá vontade de... Tem dia que a gente não suporta nem a gente. Quanto mais por aí a gente pode tirar a coisa como é. Mas a gente só pede, porque nesse dia a gente pode observar que as coisas não funcionam muito. Porque a gente está na carne. É o dia que a gente está no bife, tentando fazer da nossa forma, mas quando a gente se enche de Deus, e Deus enche a gente de poder, as coisas naturalmente diante dos nossos olhos, elas começam a se dissolver como montanha de gelo, começam a se dissolver diante do sol, e as coisas vão fluindo e vão acontecendo. Por isso, nesta crise em que nós estamos vivendo, precisamos de poder de Deus para que o jugo do inimigo, para que o jugo do inferno seja destruído diante dos nossos olhos. Não podemos temer. A Bíblia não manda temer, a Bíblia não manda ter medo, a Bíblia manda ter amor e moderação. Deus não nos deu espírito de medo, mas de amor, de temor e de moderação. Eu já disse, durante todo esse clima que tem de pandemia, mais de um ano, eu nunca fiquei um dia em casa. Eu tenho o quê? Eu tenho um temor e moderação. Não é porque eu tenho Jesus que eu vou por aí andar vacilando. Não, eu ando com a máscara, eu ando com álcool, eu ando sempre passando álcool. Por quê? Quando eu entro num lugar, eu levo o álcool, spray comigo, meu álcool, eu jogo até na camisa. Eu tenho moderação, eu tenho cuidado, mas eu não estou assombrado, eu não estou doente, dominado pelo medo. Eu tenho temor e tenho moderação e não estou preso e nem doente pelo medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de temor e de moderação. Então, o inimigo, ele quer deixar a gente escravizado, com medo, para que ele possa montar e a gente seja uma presa fácil. Nesse momento, receba poder do alto, receba poder, unção, autoridade do Espírito Santo. Porque todo mal que venha contra ti, em qualquer área da tua vida, não vai funcionar. Isaías sabia disso. É por isso que Isaías era um homem cheio de Deus. Isaías era cheio de Deus porque o profeta Isaías sabia disso. Isaías disse: toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías disse: toda arma forjada. Olha como Isaías tinha noção do poder do Espírito Santo. Ele disse que a unção do Espírito despedaça o jugo. A unção do Espírito Santo, toda arma forjada contra ti não prosperará. Pode ser que alguém faça uma armadilha, nós estamos no mundo, para destruir você. Pode ser que alguém apronte uma armadilha para te dar um prejuízo, para te botar para trás, para te passar a perna. Mas se você estiver debaixo do poder de Deus, debaixo da unção de Deus, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a unção do Espírito Santo de Deus despedaça todo jugo. Quando você está revestido deste poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder do céu, é uma espécie de blindagem que blinda a tua vida, que te protege de acordo com a situação, ao ponto de que Davi, em outras palavras, Davi dizia: nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa. Aleluia. Quando o homem, por que Davi dizia isso? Quando o homem está vestido
desse poder que Paulo fala. Não é o poder humano, é o poder que vem de cima, é o poder que vem do alto. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua casa, porque você está vestido do poder de Deus. O poder de Deus não é uma mitologia, não é um negócio apenas da mente. O poder de Deus não é uma imaginação, o poder de Deus é real, ele se materializa para nos proteger, ele se materializa para nos abençoar, ele se materializa para guardar a nossa vida, para guardar a tua casa, para guardar a tua vida. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Espírito Santo. Então nós estamos mais do que nunca precisando desse poder, precisando desta autoridade. O poder de Deus é aquele que te guarda e que te protege. Não adianta, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Eu nunca esqueço de uma cena que para mim foi muito triste, mas o juízo de Deus, quando vem, não escolhe pessoas. O juízo de Deus é justo e vem sobre aqueles que merecem. Eu conheci na minha cidade um homem que, por sinal, era muito amigo do meu pai e era um ser humano até, na medida do possível, era uma pessoa boa, mas ele resolveu sair dos trilhos da vida e começar a fazer coisa errada. E ele teve uma questão com um irmãozinho da Assembleia de Deus. Esse amigo do meu pai não era um cristão, não era um servo de Deus, mas era uma pessoa muito boa. E ele era um homem de posses, era um homem muito bem de vida, era dentista, era um bom profissional. E ele teve um problema com o irmãozinho da Assembleia, e esse irmão da Assembleia era o oposto dele, era uma pessoa muito simples. Ele vendia pão numa bicicleta, enchia um balaio de pão e saía vendendo para sobreviver. E ele teve um problema lá com esse irmão da Assembleia e foram parar na delegacia. E o delegado deu a causa, acho que era um negócio de uma terra, alguma coisa, deu a causa para o irmão. O irmão estava certo, o irmão tinha razão. E aquele cidadão, que era um amigo do meu pai, disse na frente do delegado: o senhor está dando a causa para ele, mas dentro de 30 dias eu mato ele. E o irmão saiu dali assombrado, porque o irmão não sabia brigar, crente não sabe brigar, não sabia se defender. E ele dobrou o joelho no chão e pediu: Senhor, me protege, e começou a pedir ao Espírito Santo que protegesse ele, que guardasse a vida dele, que escondesse a vida dele, que ele não queria apanhar, não ficou com medo. E se completando os 30 dias, o período em que ele estava jurado de levar surra, ele acorda um dia de manhã cedo, ele começava a trabalhar cedo, entregando pão na cidade, levantou cedinho, e lá tem até hoje esse programa, é um programa de forró do radialista, hoje é um senhor de idade, bem mais famoso da cidade. Esse programa que atinge todo mundo. E quando ele acorda, o Espírito Santo falou: liga o rádio no programa de forró. Ele disse: Senhor, nunca ouvi esse programa, eu sou crente, irmão da Assembleia, vai assistir forró, eu assisto hino da harpa. E o Espírito Santo liga o rádio no forró. Ele disse: não, isso não pode ser Deus. Senhor, eu não assisto esse negócio, Senhor. E o programa do homem lá só tocava Gonzaga e Asa Branca e essas coisas todas, forrozão, pé de serra. Liga o rádio no forró. E amém, Deus. Ligou o rádio. Quando ele liga o rádio, por incrível que pareça, o que ele ouviu, ele não ouviu forró. Quando ele liga o rádio, ele ouviu o apresentador
dando uma triste notícia que fulano de tal tinha sido assassinado naquela madrugada. O homem que tinha sido assassinado foi exatamente o amigo do meu pai que disse que ia dar uma surra no crente. Foi assassinado naquela madrugada. O Espírito Santo está vendo aí? Eu te livrei. Você não vai apanhar. Então não adianta. Quando você está vestido do poder de Deus, toda arma contra ti não prosperará. Agora você vai dizer, foi Deus que assassinou o homem? Não, ele deu brecha para o diabo. Deus não assassinou nem mandou assassinar ele. Deus não é matador nem manda matar. Ele deu brecha para o diabo foi lá e destruiu a vida dele. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Acredito que o plano que Deus tinha era de salvá-lo, de mudar, de guardar a vida dele também. Mas ele se envolveu com coisa errada, foi para a jogatina na madrugada, dando lugar para o diabo, e na jogatina o diabo acabou a vida dele de madrugada. Cumpriu-se o que o salmista disse, que Deus usa o ímpio para a destruição do próprio ímpio. Estamos vivendo em tempo que precisamos do poder de Deus, precisamos do poder do alto, porque o Senhor é a nossa força. Em Deus você tem força. Não podemos viver segundo o medo, mas segundo a força que Deus nos dá. A força que Deus nos dá está no poder da palavra, está no poder da fé. Quando nós oramos e pedimos a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela vem. E nós conhecemos a palavra e teremos que agir à altura da palavra de Deus. E o poder de Deus está sobre nós. E o inimigo, ele vai correr das nossas vidas. Eu estava lendo um material americano, e o Reagan, ele disse que quando ele era garoto, estava muito doente. Os pais se mudaram. E a ambulância que levou ele, porque ele não podia andar em um carro comum a não ser na ambulância. O motorista da ambulância, era um final de semana, um domingo à tarde, no dia da mudança, e o motorista da ambulância olhou para ele e disse, olha, eu vou te dar, já que não tem ninguém na rua e está cedo, eu vou dar uma volta para você ver o centro da cidade pela última vez na sua vida. E começou a mostrar uns prédios para ele, disse, olha, veja bem, botou ele na janela da ambulância, olha aí, porque eu sei que talvez você não tenha mais oportunidade de ver isso aqui outras vezes, então contemple a cidade. E começou a voltear com ele na cidade, e ele conhecia a Bíblia, ele era um garoto, mas ele conhecia a Bíblia, ele podia ler, ele era doente, mas não era cego, nem doido, então ele lia muito, deitado na cama. E ele olhou para ele e disse, diabo, daqui a 1 ano eu estarei vendo todos esses prédios aqui, não dentro de uma ambulância, eu estarei vendo isso aqui com os meus pés, não dentro de uma ambulância. Você não pode, porque o Senhor é a minha força. Eu não tenho força de ficar em pé, mas o Senhor é a minha força. E dentro de 1 ano, Satanás falou bem alto para o motorista da ambulância ouvir, eu vou estar aqui com os meus pés. Passou 1 ano e ele guardou aquela data. E dentro de 1 ano, ele estava ali com os pés dele curado, dando o percurso por onde ele tinha passado de ambulância, mostrando para o diabo que ele estava ali, estava vivo, estava de pé, porque ele creu no poder do Evangelho, ele creu no poder da palavra, porque a palavra de Deus está em nós e nós, nesse poder, vencemos qualquer barreira. Um outro item interessante que o apóstolo Paulo cita aqui, ele fala, para que Cristo habite em nosso coração e que a gente esteja alicerçado em amor e que a gente possa compreender qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade.
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Paulo